Como é que o Gabu tão alto? Pô, o celular tá mais viciado que o meu. É que esse vídeo não vai ser curto, cara. Eu acredito que seja, né? Não, acho que vai ser um pouco menos que o Descopista. É. Vai. Fala, rapaziada, bem-vindo ao canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só nossa opinião. Futebol sem filtro. Eu tô aqui novamente, mais um vídeo com o seu Marte aqui, parceiro, e o alemão, né? Alemão e tal. O tiozão esse aí que tá com uma camisa de time rebaixado, tem que tomar cuidado pra não cair aí da cadeira, seu Marco. Opa! Ó, então... Mas enfim, vamos lá. Bom, sobre o vídeo de hoje, o tema do vídeo, no caso, vai ser qual que é o maior problema da seleção brasileira que ela vai enfrentar na Copa de 2026. No caso, não só na Copa de 2026, mas no conjunto da obra, né? E tal, no geral. Quem que quer começar? Vocês têm algum? Eu acho que eu posso começar, Beleza. até porque eu, como é que é a palavra, pessimista, aí a pessoa que não tá tão confiante É isso aí. Né? Antes de tu falar, mano, só um adendo, que o alemão, ele tá muito pessimista em relação à Copa do Mundo, né, de 2026. Eu sou o contrário. Eu tô otimista. Eu acredito. O Marte também. Eu acho que o Brasil não chega na final, mas eu tô otimista. A gente tá otimista que o Brasil vai fazer uma bela campanha, entendeu? Na Copa do Mundo. Já o alemão, ele é mais... Enfim. Deixa que eu comece falando. Então, porque eu sou o cara mais pessimista, o cara menos confiante? Porque assim, a gente até já estava abordando em outros vídeos que, principalmente o último, que a seleção brasileira depois de 2014, a seleção brasileira não está mais empolgando, o brasileiro não está mais acreditando tanto na seleção brasileira. Né? O Tite até que meio que deu uma renovada, né, na esperança do brasileiro de ganhar a Copa do Mundo 2018, 2022. Ele fez um trabalho bom, apesar de não ter ganhado a Copa do Mundo, ter caído 2 vezes nas quartas de final. Só que aí depois que caiu o Tite, quer dizer, o Tite saiu da seleção brasileira, como a gente falou em outro vídeo, não se tinha um substituto à altura da seleção brasileira, né, que pudesse sumir. E aí, bom, passando de técnico em técnico, até que chegou o Carlos Ancelotti. Por que chegou no Ancelotti? Um técnico estrangeiro, e por que resolveram contratar ele? Bom, Galvão Bueno falou isso pro Edinaldo Rodrigues numa entrevista, e aí o Edinaldo acabou gostando e ele foi atrás do Carlos Ancelotti. Só que ele passou vergonha 2 vezes ao contratar o Carlos Ancelotti. Né? A primeira vez não deu certo e a segunda vez quase não deu certo de novo, só que no final ele acabou vindo. Por que contratou o Carlos Ancelotti? Bom, é um técnico multicampeão em Real Madrid e Milan e precisava de alguém que colocasse os jogadores na linha, né? Meio que fosse maior que os jogadores, porque os outros técnicos que passaram nesse último ciclo da seleção brasileira, esse ciclo agora para 2026, que, convenhamos, foi horrível. Acho que foi o pior ciclo que eu já vi na minha vida. Não sei também se não foi o pior ciclo da história da seleção brasileira. Foi um negócio assim, horroroso, porque, tipo, além dos torcedores não estarem mais tão otimistas, principalmente depois de 2014, muito também se passa pela própria CBF e também dos jogadores. Jogadores que são soberbos, né? Jogadores que jogam na Europa e que hoje em dia acho que preferem mais jogar pelos seus clubes, campeonatos locais e a Champions League do que até mesmo jogar pela seleção brasileira. Alguns jogadores já demonstraram isso. Né? E demonstram isso até hoje, jogando mal pela seleção, enquanto nos seus clubes jogam bem, sabe? Então, por isso que eu não me vejo assim confiante. Eu acho que a seleção brasileira, nível de confiança decaiu muito após 2014. Eu acho que principalmente passa isso. Claro que tem outros motivos, né? Pode ser tática, enfim, mas eu acho que principalmente essa questão aí dos jogadores que não se ajudam, né? Principalmente agora nesse último ciclo, e também por causa que só agora, faltando um ano para a Copa do Mundo, que a seleção brasileira conseguiu contratar um técnico decente, o Carlos Ancelotti, para treinar. Eu acho que se o Brasil
chegar nas quartas de final de novo já vai estar no lucro. Se passar, pô, aí vai ser melhor ainda. Eu sou mais pessimista, eu não acredito que seja campeão. Se for campeão, já fica aqui o desafio se o Brasil, por acaso, ganhar a Copa do Mundo, o que eu acho bem difícil. Eu compro a camisa nova da seleção brasileira com 6 estrelas, com pet campeão mundial, escrito aqui atrás Ancelotti e o 26 atrás como número. Isso aí eu quero ver. Eu também quero ver. Isso aí eu quero ver. Aqui no canal. Ó, tá desafiado. Pode me cobrar. Isso é um negócio até que eu não falei pra vocês, que eu já queria falar em um dos vídeos. Mas é isso, eu vou passar pro próximo. Martin. Tá, vai eu então. Bom, qual é o problema da seleção brasileira, né? Que, enfim, possivelmente não vá tão bem nessa Copa do Mundo. Por mais que ele esteja otimista, como eu falei no começo do vídeo, né, juntamente com o Manolo, mas eu acho que a seleção não vai ser campeã, né, não vai para a final. Eu cravo uma semifinal. Né? Isso porque, com a vinda do Ancelotti, mudou o clima da seleção, como eu falei no vídeo anterior. Mudou o clima da seleção. Enfim, mudou um pouco o jeito dos jogadores jogar, enfim, mudou a postura dos jogadores em campo. O Ancelotti teve um ano para a Copa do Mundo, é verdade. Né? Ele começou em junho do ano passado, né? Começou a treinar no Brasil em junho do ano passado, nas eliminatórias. Isso é muito pouco. Né? Muito pouco, acho que foram 12 jogos apenas, né? Entre eliminatórias e amistosos. Então não teve um grande teste. Mas eu acho assim, tem a ver com esse ciclo horroroso. Né? A gente comentava aí antes, no outro vídeo, que a opinião do Manolo, né, o Tite, foi dos últimos anos, foi o melhor técnico da seleção. E a gente pulou do melhor técnico para o pior técnico, né? Enfim, teve dois técnicos, não, teve um técnico, teve o Dorival, o Ramon Menezes. Né? Depois veio Fernando Diniz, que foi o pior técnico da seleção brasileira, né? Pelo menos nos últimos anos, nos últimos tempos. Né? E, somado a isso, a crise da CBF, enfim, tudo que estava acontecendo. Tem essa crise, né? Tem essa crise institucional da CBF. Isso tudo acabou atrapalhando, né, o psicológico dos jogadores. Né? De todo mundo, na verdade, da torcida, mas principalmente dos jogadores que estavam dentro de campo. Né? E aí chega o Ancelotti e dá aquela melhorada lá, daquela energia, aquele gás para a seleção, aquele ânimo. Né? Ainda acho que a gente não chega na final. Mas eu comentava com os meus amigos no ano passado, né, no ano retrasado, que a gente, né, com o Fernando, imagina o Brasil com o Fernando Diniz. O Brasil não pode Fernando Diniz, não pode nem com o Dorival, porque não vai longe, vai cair, capaz de cair na fase de grupos, né? Capaz de cair na fase de grupos. A gente teve uma Copa América com o Dorival Júnior aí em 2024. O Brasil acabou penando na fase de grupos e caiu nas quartas de final para o Uruguai. Então, enfim, né, eu estava pensando aqui, comentando com os meus amigos, comentando com o pessoal, como é que a gente não vai longe, mas agora, com a chegada do Ancelotti, deu um gás, né, como eu falei, o clima da seleção deu uma melhorada. Né, tá certo que não fez um ciclo completo ainda pela seleção. A gente espera que ele, né, que seja renovado o contrato dele para ter um pós-Copa do Mundo, para que tenha um ciclo completo aí, né, até a Copa de 2030, para a gente ver. Né, porque até agora, realmente, o Tite dos últimos tempos, dos últimos anos, foi o melhor técnico da seleção brasileira. Enfim, só um adendo que eu esqueci de falar, dessa seleção brasileira não empolga, né? Deixou de empolgar depois da Copa do Mundo de 2014, com o Dunga. Aí o Tite foi o melhor técnico desde então, até que deu uma empolgada, deu uma reanimar, né? Na esperança do Brasil ganhar a Copa do Mundo, só que ele veio esse ciclo pós-Tite totalmente horroroso e é por isso que o cara não se anima mais, né? Vários brasileiros, segundo pesquisa, poucos brasileiros estão empolgados com a Copa do Mundo desse ano, né? A maioria não está empolgada para ganhar esse ano. Eu particularmente gosto da Copa do Mundo, gosto de assistir jogos do Brasil e de outros, só que eu sei, para mim parece que é quase certeza que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo. Bom, foi lançado o desafio, mas assim, sempre gostei de acompanhar a seleção brasileira desde infância até adolescência. Também
o ciclo do Tite, só que depois de 2014, não sei, decaiu a vontade, parece que o cara mais quer acompanhar o clube do que a seleção brasileira. Muito por causa disso, dessa soberba de jogadores e também a CBF não ajuda. Por isso que tem hoje em dia vários brasileiros que torcem apenas para o clube em vez da seleção e tem até certa raiva quando o CBF convoca jogadores do clube. Que tem muitos jogadores falcando, né? Sim, tem muitos jogadores que jogam mais no clube, gente lá da Europa jogam melhor nos clubes do que na seleção, né? Então isso contribui também. É bem isso aí. Posso dar minha opinião? Pode continuar? Beleza. A minha opinião, eu gostaria de ressaltar 2 pontos. Eu concordo muito com o que o Alemão falou e com o que o Marte falou. E os 2 pontos que eu quero ressaltar, que os 2 maiores problemas que eu vejo hoje em dia na seleção brasileira é uma coisa chamada patrocinadores e outra coisa chamada soberba. Bem lembrado do patrocinador. Tem isso. E, na minha opinião, até rolou um boato, eu não sei, caso vocês tenham mais conhecimento, podem me falar e tal, mas houve um boato que a maioria dos jogadores titulares que jogaram os amistosos contra a França e contra a Croácia no mês de março eram patrocinados pela Nike. E que é uma das patrocinadoras, é a patrocinadora da seleção brasileira, né? Que dá o material esportivo. E um dos pontos, e até rolou um boato, que o Endrick ele estava sendo barrado de ser convocado porque ele é patrocinado pela New Balance, sendo que a Nike, no começo quando ele começou a deslanchar, a Nike ofereceu um contrato e meio que a Nike estaria fazendo isso de barrando a convocação de alguns jogadores. Isso é boato, não foi nada confirmado, é o que eu ouvi falar. Saiu esse boato de internet, no caso, né? Sim. Porém, uma coisa eu não discordo, que os patrocinadores, querendo ou não, sempre, desde a Copa de 2010, talvez 2014, os patrocinadores começaram a interferir mais na seleção, quando a marca começou a ficar mais forte que o futebol, digamos assim. E outra coisa um outro ponto que é a soberba é a questão dos jogadores. Que nem o Marte falou, o Carlos Ancelotti ele veio para ser técnico da seleção, porque eles precisavam de um técnico maior que os jogadores, que tenha soberba maior que os próprios jogadores. Porque, que nem foi como a gente viu, o ciclo meio que conturbado da seleção, nenhum técnico é maior que, sei lá, Vinícius Júnior, Rafinha, que são os principais jogadores da seleção brasileira hoje em dia. E, bom, então eu acredito que esses 2 pontos são esses 2... A seleção teria que resolver esses 2 problemas, no caso. A questão dos patrocinadores e a questão da soberba, porque foi falado em outro vídeo, no vídeo anterior, sobre a questão que o Alemão ele falou um negócio sobre, na Copa América de 2021, os jogadores entrar muito com a soberba, entrar muito com a soberba pro jogo, assim, foi por isso que o Brasil perdeu a Copa América de 2021, né, contra a Argentina. E meio que eu concordo, os jogadores, eles antigamente, hoje em dia até, eles entravam nos jogos meio que se achando, dizendo, pô, já ganhamos, entendeu? Que nem aquela história de não existe mais rival na América do Sul, né, no caso. Então, eu acredito que esses 2 pontos têm que se ressaltar em relação a qual é o maior problema da seleção brasileira. Que, na minha visão, são os patrocinadores e a soberba dos jogadores, que eu nunca vi uma seleção, obviamente, eu não acompanho as outras seleções, mas uma seleção que é tão soberba em relação
se vocês pegarem a última entrevista do Casemiro para a TNT Esportes, vocês vão ver como a soberba é muito grande na seleção brasileira. Então, enfim, é um ponto que eu queria ressaltar, né? No caso que, na minha opinião, esses são os dois fatores que mais prejudicam a seleção, que fez a seleção decair ao que é hoje, entendeu? Como está hoje, no caso, né? Bom, e também, porém, mesmo com esses contrapontos e tal, eu ainda sou do lado do Martin, né? Me considero otimista. Não vou dizer que eu acredito que a seleção ela vai ser campeã, que o Hexa vem. Eu não estou dizendo isso. Mas eu acredito que eu sou otimista porque eu, que sempre defendi, desde 2018 defendo a contratação de um técnico estrangeiro, finalmente chegou o técnico estrangeiro. Porque e ainda mais o Carlos Ancelotti, treinador multicampeão por Real Madrid, Milan. É o único técnico, se eu não me engano, que ganhou as 5 principais ligas da Europa, né? Se eu não me engano. E eu acredito que ele consegue, mesmo com pouco tempo de trabalho, chegou ano passado, né? No caso, mesmo com pouco tempo de trabalho, eu acredito que ele consegue fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, ajeitando uma peça aqui, outra ali. Então, eu não digo que o Brasil vai ser campeão, mas eu vou fazer. Eu acredito que o Brasil chega na semi. Que nem eu, então. Não, eu acredito que ele chega na semi. Eu ia mudar minha opinião, mas eu vou manter até a semi. A gente até pode, se vocês concordarem, né? Se vocês deixarem nos comentários, a gente pode até fazer alguma aposta de caso, tipo, o alemão já fez um desafio. No caso, uma promessa. Se vocês deixarem no caso, é porque, no caso, eu e o Márcio, a gente não pensou em nada. Sim. Mas se vocês quiserem, se o Brasil chegar na semifinal, a gente pode também fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, fazer algum desafio. O que tu acha, Martin? Pode ser. Tu acha legal, amor? Temos que pensar em qual desafio, né? O meu desafio, a minha promessa é somente se o Brasil for campeão da Copa do Mundo. Tá. Mas tu acredita que o Brasil chega nas quartas, né? Que tu acredita que o Brasil pode chegar onde? Nem isso. Acho que até oitavos e olhe lá. Chegar nas quartas de final de novo vai ser lucro. Tá pessimista mesmo. Se passar nas quartas de final, já vai estar além do que esperado. Tá pessimista mesmo, hein? Beleza. Mas, enfim, bom, eu acho que é isso, né? Chegamos a final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários opiniões, sugestões de próximos vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Agora que está chegando Copa do Mundo, né? Ele vai chegar com todo o gás, né? E deixe seu like, comente, compartilhe para tio, mãe, pai, cachorro, para qualquer pessoa que... Se tu achar alguém na rua, compartilhe, indique o vídeo, que é isso, né? Mas, enfim... se inscreve no canal também. E é isso. Valeu. É nóis.